Oi, meus amores! E aí, como é que você tá? Hoje é um vídeo um pouquinho mais longo de um assunto que vocês me pedem há muito tempo, acho que mais de um ano já que vocês me pedem isso, e eu sempre disse que ia trazer e nunca trouxe, mas está aqui, que é o meu relato de parto. Meu parto, ele foi bem rápido. Eu comecei a sentir dor, era umas 7h30 da manhã. O Miguelzinho nasceu 11h20 da manhã. Então foi um período bem curto, porém pra mim pareceu anos em cima daquela mesa. Eu tive parto normal. Eu comecei a sentir dor. Aqui nessa região de trás, nas costas, no pezinho das costas. E eu achava que era porque eu tinha aprendido xixi durante a noite. Porque no dia que eu tive neném, tava marcado alguns exames para eu fazer e eu tinha que fazer coleta de urina, então eu tive que prender. E eu achava que a dor nas costas era por isso. Só que aí era uma dor diferente, uma dor que não passava e que eu nunca tinha sentido uma dor tão específica daquela forma. E aí eu percebi que não era uma dor normal e eu fui tomar banho pra ir no hospital e o tampão desceu. Quando eu vi o tampão, eu tive certeza que eu tava em trabalho de parto. O tampão é uma gosma, que é basicamente um tampão do útero pro bebê não escorregar. E quando desceu, eu terminei de tomar banho muito rápido e fui no hospital. Quando eu cheguei no hospital, foi feito o bendito toque e eu já tava com 3 centímetros de dilatação. Isso aqui em Graçaranha. O primeiro toque foi feito aqui no Hospital de Graçaranha. Só que o que aconteceu? Meu pré-natal tinha sido feito todo em Presidente Dutra, porque eu comecei meu pré-natal lá e resolvi terminar lá também, já que eu já mudei pra cá nos últimos meses de gestação. Então, meu pré-natal era todo de Presidente Dutra. A médica disse que não ia fazer aqui. E já que meu pré-natal era de lá, também não precisava de encaminhamento. Peguei um carro e fui pro materno. Quando eu cheguei lá, foi feito o segundo toque. Tipo, foi questão, eu acho que menos de 40 minutos eu cheguei lá. Foi bem rápido, eu terminei de organizar tudo. Minhas coisas de maternidade estavam todas prontas. E quando eu cheguei lá, foi feito o segundo toque e eu estava com 8 centímetros de dilatação. Um detalhe, o Miguel estava com a data prevista para nascer no dia 2 de outubro. Era essa a data prevista dele. Só que como todo mundo olhava para essa criatura dessa grossura, e ninguém dizia que eu ia ter um parto normal. Médico nenhum dizia que eu ia ter um parto normal. E aí, o que foi que aconteceu? O médico, quando ele me consultou, quando eu fiz a consulta lá no materno obstetra, ele já queria marcar a cesariana pro dia 11 de outubro, porque ele não acreditava que eu ia conseguir ter um normal antes disso. E aí, só que o Miguel, ele nasceu no dia 29 de setembro. Ele nasceu antes do previsto e de um parto totalmente normal. Lá no materno, eu tava com 8 centímetros de dilatação e eu não tava chorando, eu tava conversando normal. Até então tava doendo mais do que antes, só que não tava aquela dor horrível, assim, eu tava conversando, eu tava andando normal, tava sorrindo. E todo mundo ficou tipo sem entender, porque já tava com muita dilatação e eu não tava demonstrando sentir tanta dor. Só que, meu amigo, eu fui pra sala de pré-parto, pra preparação do parto. Cheguei lá, quando eu me deitei na cama, veio o terceiro toque. E no terceiro toque, eu comecei a sentir muita dor mesmo depois. E então veio o quarto. E aí, nesse quarto toque, minha bolsa estourou. Quando minha bolsa estourou, aí a dor veio. Doeu muito. E minha mãe que tava comigo. Eu olhava pra minha mãe, eu pedia socorro e eu dizia que eu não queria mais. Eu dizia, mãe, eu não quero mais. Tava doendo muito. E nisso fizeram o quinto toque. Dessa vez foi uma enfermeira também. Ou seja, eu tive 5 toques.
5. E 2 foram feitos por mulheres. Apenas 2. Então, nisso, eu fui pra sala de parto. Eles me fizeram ir andando. E, tipo, eu tava num estado deplorável. Eu tava com aquela camiseta, com aquele vestidinho de hospital, abertinho atrás. Enfim. Cheguei lá, me colocaram na mesa de cirurgia, na mesa de parto, onde a gente fica assim, então não vamos entrar em detalhes, né? Quando eu cheguei lá, na minha cabeça, eles iam simplesmente, meu filho ia simplesmente sair e tudo ia ficar bem. Mas não, eles não fazem nada. Eles esperam até chegar a hora do menino sair. Eles não fazem absolutamente nada. Eles sentam e ficam olhando vocês torcer de dor. Enfim, demorou um pouco porque minhas dores, elas estavam fortes, só que elas estavam curtas. O intervalo entre elas era muito rápido. Então eu não conseguia colocar força suficiente, por tempo suficiente para o Miguel sair. Eu colocava força, ele vinha até embaixo e voltava, porque eu não conseguia mais colocar força. O que aconteceu? Um enfermeiro teve que vir aqui, colocar o braço aqui, para o Miguel não voltar de novo. Quando eu tivesse força, eu ia empurrar ele, eu ia botar a força, ele ia descer, e o enfermeiro ia botar a mão aqui para ele não conseguir subir e na próxima dor ele sair. E foi isso que aconteceu. Veio um enfermeiro e veio outra enfermeira e eles basicamente subiram em cima de mim. Como se já não bastasse toda a dor que eu tava sentindo. Por fim, o Miguel nasceu. Lógico que não foi só isso o parto, não foi simplesmente isso, mas tem muitos detalhes que eu prefiro não comentar. E quando o Miguel nasceu, ele tava com um cordão umbilical em volta do pescoço. Ele tava um pouquinho roxo. Eu não lembro direito porque na hora que ele saiu, tipo, foi instantâneo, a dor acabou. Eu não senti mais nada. Quando saiu a cabeça, eu não senti o corpo dele sair, eu não senti mais nada. A dor simplesmente sumiu. Eu não senti dor mais. E a partir do momento que ele saiu, eu comecei a olhar assim, porque eu queria ver como era ele. E eu percebi que ele tava roxo, ele tava um pouco roxo e ele não chorou. O médico colocou ele em cima da minha barriga e não cortou o cordão umbilical. E eles pediram para eu respirar fundo. E eu comecei a respirar fundo e eu comecei a me desesperar porque ele não chorou. Até que demorou alguns minutos e aí ele reagiu. A cor dele não era mais roxa e ele começou a chorar. Aí foi onde começaram o processo de corte do cordão umbilical e levaram ele. Ele nasceu com 2,40 kg às 11h20 da manhã do dia 29 de setembro de 2021. E aí foi a questão dos pontos, porque sempre dá uma fissurinha, assim. Enfim. E para completar, o pós-parto, eles levaram o Miguel primeiro, e eu ainda fiquei um tempo na sala de parto, porque o médico estava costurando, enfim. E uma coisa que eu me lembro muito bem é que ele aplicou anestesia antes do Miguel nascer, porque ele tinha que cortar. E ele cortou, e na hora de costurar, ele avisou, ele disse, olha, em algum lugarzinho não deve ter pegado anestesia, então 2 ou 4 pontos vai doer um pouco. E meu amigo, quando chegou nos 2 últimos pontos, parece que a carne tava crua. A anestesia não pegou de jeito nenhum, então doeu bastante. Ainda bem que foi só 2, porque ele falou de 2 a 4. E eu fui pra enfermaria, minha mãe tava lá me esperando com o Miguelzinho já. E lá foi bem tranquilo. Como o parto foi normal, eu podia conversar, eu não tinha tanta restrição de me mexer. É claro que nas primeiras horas eu não podia fazer movimentos bruscos nem nada, mas
À noite eu já consegui amamentar o Miguel. No outro dia eu tomei banho normal. Normal não, né? Eu tomei banho já. E a recuperação foi muito tranquila. Apesar de que nos primeiros dias eu me empolguei um pouco, então alguns pontos inflamaram, por isso foi um pouco mais demorada, mas geralmente é bem rápida. E foi bem tranquilo, assim. O mais difícil do pós-parto foi se adaptar a um bebê. E hoje eu sinceramente não me vejo sem o Miguelzinho. Pois é, meus amores, esse foi meu relato de parto. Eu contei muito por cima, porque tem detalhes que eu acho que são muito íntimos. E cada experiência é uma experiência. Eu tô grávida agora de novo, de uma mocinha. E eu não sei como vai ser, eu sei como foi o do Miguel, eu lembro de tudo claramente. Mas eu tenho certeza que vai ser bem diferente, porque cada criança é uma criança, cada gestação é uma gestação. E é isso. É constrangedor, dói, mas vale a pena. Simplesmente vale a pena. Eu não sei explicar por que vale a pena, eu não sei explicar como vale a pena, mas o sentimento que a gente fica é de que realmente vale a pena. E que se precisasse passar por isso 1000 vezes de novo pra ter meu filho comigo, eu passaria.